Nesse vídeo, vamos conversar um pouquinho sobre o Renascimento e o Classicismo. O Renascimento é uma forma de pensar que abrangeu toda uma sociedade, ou melhor, vários países, durante um período e atingiu naturalmente todas as artes. O classicismo é o nome que se dá à produção literária deste período. O que é o Renascimento? O Renascimento é a expressão artística e cultural de uma época marcada aí por fatos decisivos que acentuaram o declínio da Idade Média e deram origem à Era Moderna, tá? Então vamos pensar que a mudança de pensamento aqui, ela ocorre principalmente pelo modo como o ser humano vai se relacionar com outro ser humano em sociedade, tá? Nós temos aqui o início de uma era mais moderna, no sentido de novas descobertas, do ser humano perceber a sua capacidade criativa, expressiva, deixando de lado aquele tom, as barbáries da Idade Média, aqueles pensamentos muito fechados, e ligados demais à religiosidade. É importante que nós destaquemos aqui alguns fatos históricos que influenciaram. Então vamos relembrar. Toda produção artística é resultado de uma visão de mundo. E essa visão de mundo é determinada pelas experiências de cada um. E essas experiências, elas são proporcionadas devido ao contexto histórico social em que esse indivíduo vive, certo? Então, é natural que fatos históricos, movimentos históricos influenciem na produção literária, porque eles costumam afetar o modo de ver o mundo dos indivíduos, tá? Então, um dos destaques aí foram as navegações e os descobrimentos no final do século XV. O ser humano percebeu que era capaz de vencer o mar, de atravessar o mar, de descobrir novos territórios, de descobrir novas coisas, possibilidades. O ser humano era capaz de usar do seu conhecimento para ir além do que ele se julgava capaz. A gente tem nesse período também a formação dos estados modernos, ou seja, dos países, tal qual mais ou menos conhecemos hoje. Então a gente tem a formação da França, a formação da Espanha, a formação de Portugal, entre outros, Aqueles territórios começam a se dividir e a criarem, sociedades ali que tem alguém que representa, com costumes, com regras, enfim, começam a se formar ali. Em 1517, a gente tem a Reforma Protestante com Lutero, que traz uma nova visão de religião, Ele vem para descontestar até então o que se era pregado, não em relação à palavra de Deus, a Bíblia, mas o modo como isso era tratado ou trabalhado com os cristãos, A gente precisa compreender que, por exemplo, aqui todas as celebrações eram realizadas em latim, a Bíblia era em latim, então os fiéis não tinham acesso à palavra de Deus, Muitas vezes não compreendiam as celebrações. E Lutero acaba dizendo, não, peraí, todo mundo tem que ter acesso à Bíblia, E ele vai ser o autor da primeira tradução da Bíblia. Então, a reforma vem, para trazer uma nova visão religiosa, o que acaba contribuindo também, para a expansão dos estados, para a colonização, também com o intuito religioso de expandir aí os cristãos da Igreja Católica. A gente tem também a Revolução Comercial, iniciada no século XV, que é quando esses estados começam a negociar, quando regiões começam a negociar, e aí se vê a necessidade de criar novas rotas para facilitar esse comércio, tá?
Temos o fortalecimento da burguesia comercial. Se nós temos uma revolução comercial, se o comércio está crescendo, se a troca de mercadorias, a negociação de mercadorias de diferentes regiões está crescendo, naturalmente os comerciantes vão ter um destaque maior nesse período, tá? Além disso tudo, surge, né, a teoria heliocêntrica de Copérnico. Ele vem para acabar com aquela ideia de que tudo girava em torno da Terra, de que a Terra era o centro do universo. Né? Ele vai chocar as pessoas dizendo que não, de que o Sol é o centro e que a Terra gira em torno do Sol e, portanto, o Sol seria, né, o astro principal do universo ao qual a Terra pertence, tá? Aí vocês vão falar para mim, mas isso não tem nada a ver? Claro que tem a ver. Revolucionou no pensamento. Até então, o pensamento era muito focado no fato de que tudo girava em torno da Terra, de que Deus era o responsável por todos os acontecimentos na vida do homem, como se o homem não fosse responsável por suas escolhas e cada escolha que ele fizesse trouxesse consequências. Não que não haja uma ação divina, não possa haver uma ação divina, pelo contrário, isso vai ser mostrado, mas existe a questão do eu aceito ou não essa ação divina, né? E o ser humano pode simplesmente ir para um outro caminho, né? Ele tem esse livre-arbítrio. Tudo isso de que, poxa, peraí, não é a Terra que é o centro, é o Sol, como assim? Aliás, Copérnico foi, né, duramente punido por dizer isso, que foi considerado heresia. Peraí, agora estou comercializando, eu vivo numa região que tem regras específicas, é uma região grande, comandada por alguém que tem um poder maior, que negocia com outro e vai, peraí, estamos indo para outros lugares. Existe terra além da Europa? A Europa não é a única que existe no mundo, existem outras regiões, além do mar existem coisas. Então, tudo isso, naturalmente, vai trazer, né, modificação de pensamento para o ser humano e, claro, né, influenciar aí as artes. Quais são as características literárias desse período? Então vamos lá, nós estamos em um período em que o predomínio da produção artística é a poesia, tá? Classicismo nos lembra a ideia de clássico, há uma retomada da literatura clássica, e quando eu falo de clássico, eu vou me referir naturalmente à Grécia, Roma, Antiga, enfim, principalmente Roma, tá? Quais são as características principais das poesias, né, ou melhor, dos poemas, né? Poesia é uma criação artística e a gente pode considerar um quadro poesia, né? Por isso eu falei da poesia. Mas quais são as características da produção artística desse período? Uma idealização amorosa, né? Então a gente vai falar muito do neoplatonismo. Professor, o que é neoplatonismo, né? Ou seja, existe o platonismo, claro, e aí você tem uma retomada dessa ideia. O que é, né? Então, essa ideia do neoplatonismo é a retomada da visão de amor que Platão tem sobre as coisas, tá? Então, Platão dizia pra gente que o mundo ideal é o mundo que está na nossa mente, o mundo das ideias, e que o mundo real seria uma cópia desse mundo das ideias. Então, a partir do momento que algo é transposto da minha mente, do mundo das ideias para o mundo real, né? Isso deixa de ser algo idealizado e passa a ser algo copiado e naturalmente inferior ao que estava no mundo das ideias. Na questão do amor, né? Platão vai dizer que o amor verdadeiro, né, o amor de fato, é aquele que está no mundo das ideias, aquele que não é concretizado no mundo real, aquele em que não há contato físico carnal, porque para ele o contato, a concretização desse sentimento se transforma em paixão, e paixão,
né, não tem relação com amor. Então, quando eu falo de um amor platônico, que já devem ter ouvido essa expressão, é um amor que a gente idealiza, um amor não concretizado, muitas vezes não correspondido, tá? Então aqui é retomada essa ideia. Por isso, idealização amorosa, o amor ele é idealizado, ou seja, o amor fica no mundo das ideias. E quando eu tenho um amor no mundo das ideias, eu tenho algo que é de acordo com o que eu imagino. E isso pode e costuma ser de fato perfeito, tá? Então, é algo que se concretiza no mundo das ideias e não no mundo real, certo? Isso vai ser retomado aqui a uma idealização em relação ao amor, à mulher amada, enfim. Predomínio da razão. Então, é o mundo, como disse, das ideias, né? É a razão que fala, não é o sentimento. Então, o indivíduo, por mais que você fale, mas é amor, tal, não sei o que, não é racional, mas ele é descrito, ele é falado, ele é de forma muito racional. Não é um indivíduo tomado pela emoção, tomado pelo sentimento, tá? Então, a razão predomina. Também temos a presença constante da cultura pagã, daí a questão do paganismo. O que é a cultura pagã para a gente levar? É o que logo está embaixo, né? Que é a influência da cultura greco-romana. É se trazer para a literatura as figuras mitológicas, os deuses, tá? Então, quando eu falo em pagão versus cristão, cristão é tudo aquilo que pertence à cultura cristã, ou seja, tudo aquilo que segue a Cristo. A cultura pagã seria aquela que não tem ligação com Cristo. Então, seriam os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses nórdicos, tá? Então, são culturas, né? O pagão, ele está relacionado àquilo que não é cristão, ou seja, que não pertence à mitologia cristã, que não está relacionado à figura de Cristo. Isso vai imergir ou migrar para essa literatura. Então, a gente vai ter a presença constante dos deuses da mitologia. E isso tem um motivo, tá? Da mitologia greco e romana. Tem uma importância de ser, um porquê de ser, tá? Nós vamos ter obras antropocêntricas. Então, vamos lembrar o que é o antropocentrismo. Homem, ser humano, é o homem no centro, tá? Que se contrapõe ao teocentrismo. Teocentrismo, Deus, Deus no centro. Então, vocês vão falar assim pra mim, como assim? Agora o homem está superior a Deus? Não. Mas como eu disse antes, Deus era visto como o único responsável por tudo que acontecia no mundo. Fosse algo bom ou ruim, ele era considerado responsável por tudo. Era tipo assim, você nasceu pobre porque Deus quis, então você vai morrer pobre, né? Na visão antropocêntrica, peraí, você nasceu pobre, foi uma circunstância, mas você é responsável pela sua vida. Então, você pode continuar pobre ou você pode mudar de vida. Quando a gente fala no antropocentrismo, né, o homem ali no centro, é a ideia de que as coisas são vistas a partir dos olhos humanos, do homem como o responsável pelas suas escolhas, pelos seus caminhos, e as consequências dos seus atos, né, dependem ou são, né, responsabilidade dele, né? Ele pôde escolher, ok? Nós temos a questão do universalismo. Quando eu falo em universalismo, é porque o tema, quando ele é colocado dentro dessa obra artística, ele não pertence especificamente a um lugar, mas ele pode ser considerado parte de um todo. Então, quando eles apresentam nessas obras a concepção de amor, é uma concepção que não está necessariamente ligada a esse período, a essa sociedade. É uma concepção que poderia ser descrita, feita, elaborada em outra região do mundo, em outro tempo, em outra época, inclusive hoje. Então, não é algo individual, não é a visão do eu especificamente quem fala, mas é uma visão compartilhada por muitas pessoas, daí o universal, tá?
Eles buscam a clareza, eles buscam o equilíbrio das ideias, essa palavra importantíssima, equilíbrio, tá? Tem um tom nacionalista, né? Então a gente vai ver aí produção de Portugal e existe um tom focado ali no nacional, no próprio país, nos feitos do país, a exaltação das figuras nacionais, a exaltação dos feitos nacionais, tá? Dentro da literatura, nós temos um gosto particular pelo soneto, então só relembrando, o soneto é uma forma fixa, tá? Que surge lá em Roma, a gente chama de soneto petrarquiano, porque Petrarca, que foi quem descobriu, criou, que é aquele poema com 4 estrofes, tendo a primeira estrofe 4 versos, a segunda 4 versos, a terceira 3 versos e a quarta 3 versos. Então seriam 4 estrofes com 4, 4, 3, 3. Então não esquecer, esse é um soneto, tá? Uma forma clássica e tem um gosto aqui particular dos autores desse período, além de uma imitação às formas clássicas. Em que sentido? Na abordagem temática, veja, neoplatonismo, já existiu essa visão do amor idealizado, então essa visão é trazida novamente, né? A questão de se utilizar as formas do poema, a questão das rimas, né? A questão da distribuição dos versos, então eles retomam isso. E nós temos o emprego da medida nova. Professor, o que é medida nova? Então vamos lá. Todo poema, ele tem uma extensão de versos. O poema, ele é musical. Assim como uma música, ele tem uma sonoridade, tá? Essa sonoridade pode ser proposital, ou seja, todos os versos acabam tendo a mesma melodia, a mesma sonoridade, o mesmo tamanho, a mesma extensão sonora, ou não. Aqui nós temos poemas que mantêm versos com a mesma extensão sonora. São versos do mesmo tamanho, tá? Tamanho na questão da pronúncia, na questão da melodia, certo? Antes, o que predominavam eram versos que tinham 5 sílabas poéticas ou 7 sílabas poéticas. Aqui vai se empregar muito a medida nova, que são os versos decassílabos, ou seja, versos de 10 sílabas poéticas, tá? Camões só vai produzir versos assim e a maioria dos autores desse período vão produzir versos nessa medida. Então, há aqui, apesar do clássico, algo de novo, que seria a extensão melódica dos versos, certo? Eles buscam também o equilíbrio formal, daí o gosto pelo soneto, né, que é uma forma equilibrada visualmente, né? Eles também procuram isso na questão das rimas. Nós temos aqui um quadro bem interessante do período do Rembrandt, em que a gente vê a curiosidade pelo corpo humano, né? É um período em que o estudo do corpo humano vai despertar certa curiosidade, como funciona, o que tem dentro do corpo, né? Observem que a gente tem uma questão aqui de equilíbrio, né? No sentido de ter uma pirâmide sendo formada, né? A gente pode observar aqui quase que uma pirâmide, né? Assim, ó, que a gente tem, né? Então, uma questão do equilíbrio, da forma, a distribuição dessas figuras, os olhos, o jeito como estão, a figura do centro mais claro, os rostos claros, né? Vejam que há um destaque para o rosto, né? Os rostos estão destacados, enquanto a roupa fica abatida, o cenário também está, né, dessa forma. Então, nós temos essa ideia aqui. Nós vamos ver alguns quadros desse período, tá? Gente, esse período, às vezes eu falo brincando, mas é sério. É o período das tartarugas ninjas. Aí vocês vão dar risada.
Por quê? É o período em que nós temos 4 pintores extremamente importantes, que é o Leonardo da Vinci, né? O Donatello, o Rafael e o Michelangelo. São 4 pintores extremamente importantes nesse período. E são os nomes das tartarugas ninjas, né? Sim, gente, o Leonardo das tartarugas ninjas é uma homenagem ao Leonardo da Vinci, tá? Então, eu falo das tartarugas ninjas porque lembrar o nome dos 4 é lembrar o nome de 4 pintores importantes do período. Observe a questão aqui da questão da cultura greco-romana. Nós temos o nascimento de Vênus, né? Na cultura romana seria o mesmo que a Afrodite na cultura grega. Observem o equilíbrio também, né? Nós temos a figura central, Vênus, né? E aí nós temos figuras laterais que acabam compondo um cenário harmônico. Professora, ela está nua. Gente, uma das coisas que eles mais vão valorizar é o corpo humano. Então tem muita questão da nudez, porque a arte produzida, ela tenta reproduzir, ela quer trazer um equilíbrio. Então ela vai tentar reproduzir as formas que são proporcionais ao ser humano no mundo real. Então, vejam que tem os detalhes, todos os detalhes. Olha, questão do músculo sendo desenhado, as curvas, tá? Então, os detalhes são importantes, porque eles querem o equilíbrio, e o equilíbrio tem que mostrar algo muito próximo do real. Esse é um outro quadro também, né? Esse é do Da Vinci, do Leonardo da Vinci, né? Também mostra, olha aqui, ó, a questão do corpo humano, as curvas, as formas, sim, a nudez, porque, né, agora há uma questão do humano mesmo, de olhar, de perceber, trazendo também a mitologia, a lei do cisne, né? O cisne aqui seria, né? Agora o nome fugiu, gente, Zeus, né? Transmutado, né? Para poder ficar com essa mulher, porque ele fugia da esposa da Hera, então ele se transformava em animais aí e acabava engravidando as mulheres, né? Observem a riqueza de detalhes do ambiente, né? A expressão muito forte dessa mulher, para vocês compreenderem. Temos obras em que a predominância é o tom claro. Aqui nós temos a criação de Adão, do Michelangelo, né? Observem novamente a nudez, o detalhe do corpo, os músculos, né? Tudo assim, a claridade, como eu falei, a proporcionalidade, duas figuras, uma de cada lado, sempre pensando no equilíbrio. Ah, professora, mas aqui a gente não tem a mitologia pagã, não. Aqui nós já temos uma imagem cristã, né? Já relacionada à a ideia de uma religião de um único Deus, né? Porque também foi um período em que se criou aquelas pinturas nas capelas, aquelas estátuas daquelas grandes catedrais da Europa e tudo mais, né? Porque houve um interesse muito grande. Então veja que aqui Deus não está despido, mas o homem está, tá? Então essa é uma outra imagem. Nós temos as esculturas, né? Essa escultura do Michelangelo, Pietà, olha a expressão de sofrimento no rosto, né? Que seria Maria carregando Jesus, né? Ao tirá-lo da cruz. Então, observem bem os detalhes aí. Essa estátua também do Michelangelo, né? Davi, né? Olha, né? A proporcionalidade é uma estátua que tem o tamanho que seria o tamanho, né, a altura mesmo de Davi, então uma tentativa de reprodução fiel, né? Observem que é proporcional o tamanho da mão ao corpo, o pé, né? A riqueza de detalhes na expressão, os músculos,
né? Então é uma literatura que quer o equilíbrio, que é a harmonia. Literatura, né, gente? A pintura, a arte de modo geral. Essa obra do Leonardo da Vinci é extremamente famosa, que é a Última Ceia, só não é mais famosa que a Mona Lisa, né? E vejam aqui a questão do equilíbrio, né? Nós temos uma, duas, três, né? Temos três pilares de um lado, temos um, dois, três pilares do outro, né? Quatro, talvez janelas ou portas, e do outro lado também três, né? Jesus no centro, seis de um lado, seis de outro, né? Olha a simetria, olhe a ideia de profundidade que até então não tinha na pintura, né? A ideia de que não é algo plano, é profundo, né? Olha, a gente tem a questão aqui da profundidade, essa técnica agora que nos mostra com uma imagem quase que em 3D, a gente percebe a diferença de planos, tá? Mona Lisa, claro. Ou La Gioconda, guardem esse nome La Gioconda, porque já teve prova, inclusive, do Enem, em que trouxe o nome La Gioconda e não trouxe Mona Lisa, tá? Que é um clássico do Leonardo da Vinci. E aí muita gente se questiona, mas por que a mulher nem é linda, maravilhosa? Por que é um quadro tão importante? Gente, vocês devem ter ouvido falar dos olhos da Mona Lisa, né? O que intriga nesse quadro é que de qualquer lado que você olhe, de qualquer lado que você se posicione em relação a esse quadro, a Mona Lisa está te olhando. Então, o que marca esse quadro é a técnica que Leonardo da Vinci utilizou para dar essa ideia de que a Mona Lisa está observando tudo ao redor, tá? Então, vejam que aqui é a questão que eu falei da técnica do equilíbrio que encanta. Bom, quais são aí as principais características do projeto literário do classicismo, né? É a retomada de modelos da antiguidade clássica, como eu disse, né? Tendo como base o tema amoroso e a poesia épica, tá? Poesia épica é aquela poesia em que se narra um fato heróico, em que se narra um acontecimento histórico extremamente importante. É hora aqui de valorizar o esforço individual e as conquistas humanas, né? Além de buscar a felicidade terrena. Então eles vão falar, ó, a gente tem que ser feliz aqui, né? Porque na Idade Média a ideia de que se tinha é que o ser humano não era feito para ser feliz, e sim para sofrer, tinha que sofrer aqui na Terra, né? E eles vão falar, não, peraí, a gente pode ser feliz aqui nesse mundo, aqui nessa Terra, né? Então eles vão tentar buscar essa felicidade, além de valorizar todo o esforço individual, todas as conquistas humanas. Então, o ser humano partiu aqui de uma terra, chegou a outra, conseguiu atravessar o mar. Ok, parabéns. Vamos então valorizar isso, né? Valorizar essas conquistas, valorizar esses feitos, porque isso é importante para Nós temos aqui um soneto do Petrarca, lembra que eu falei para vocês, né? Ele que acabou deixando famoso, né? Esse tipo de distribuição de versos, né? Que é o soneto 4433, para vocês entenderem. Se amor não é qual é este sentimento, mas se é amor por Deus, que coisa é a tal? Se boa porque tem ação mortal, se má porque é tão doce o seu tormento? Se eu ardo por querer, porque eu lamento? Se sem querer o lamentar que val? Ó viva morte, ó deleitoso mal, tanto pode sem meu consentimento. E se eu consinto sem razão pranteio, a tão contrário vento em frágil barca, eu vou para o alto mar e sem governo. É tão grave de erro de ciência parca que eu mesmo não sei bem o que eu anseio, e tremo em pleno estio e ardo no inverno, tá? Então observem aqui que a gente tem a questão do questionamento do amor, o que
seria esse sentimento? Por que as pessoas sofrem por amar? São sentimentos doce, porque o tormento, né? Porque o pranto, enfim, para vocês verem a retomada do tema amoroso. Esse soneto, ele tem sim, né? Esse tamanho de 10 sílabas, são versos decassílabos, né? Não era famoso até então, não se utilizava muito, mas essa medida vai ser utilizada bastante neste período literário. Aí nós temos aqui o soneto 106 de William Shakespeare. Quando na passagem do tempo perdido vejo descritos os belos ramos e a beleza emprestar seus dons à velha rima, ao elogiar as damas mortas e os belos cavalheiros, então, no brasão da melhor doçura da beleza, da mão, dos pés, dos lábios, dos olhos, da fronte, vejo que sua antiga pluma teria expressado mesmo tal beleza como o teu Senhor agora. Então, todos os elogios não são senão profecias deste nosso tempo, tudo que pressagias, e mesmo vendo com olhos de adivinho, não tinham talento suficiente para cantar os teus dons. Pois nós, que hoje aqui estamos e vemos, temos olhos para sonhar, mas não línguas para louvar. Gente, é um soneto. Embora não pareça, teve um probleminha aí de digitação, tá? Na hora que passou pra cá. Mas é só vocês dividirem a última palavra ali, tipo cavaleiros, fronte, teus dons e louvar pertence ao verso anterior, tá? E aí vocês conseguem dividir aí em 4, 4, 3, 3, ok? Pra vocês verem também a questão do amor, desse tema, né? A questão do brasão, então a questão do nacional, certo? Do belo. E aí, um poema do Camões, que é exatamente deste período, para vocês observarem a semelhança. Quem vê, senhora, claro e manifesto o lindo ser de vossos olhos belos, se não perder a vista só em vê-los, já não paga o que deve a vosso gesto. Este me parecia preço honesto, mas eu, por de vantagem merecê-los, dei mais a vida e alma por querê-los, donde já me não fica mais de resto. Assim que alma, que vida, que esperança, e que quanto for meu é tudo vosso, mas de tudo o interesse eu só o levo. Porque é tamanha bem-aventurança o dar-vos quanto tenho e quanto posso, que quanto mais vos pago, mais vos devo. A gente vê a semelhança por ser um soneto, o tamanho dos versos, as rimas e a temática, né? Que é o amor, né? Quando ele vê a senhora, que é a mulher amada, né? Ele já está feliz, né? E se não a vê, ele fica triste, né? A gente observa isso, né? Que ele está encantado pela beleza dessa senhora. Então, observem que os três apresentam semelhanças enquanto à estrutura e quanto à temática. Eu vou falar por último rapidamente aqui dos Lusíadas. Eu espero que para vocês tenha ficado claro até então as características do classicismo. Não poderia deixar de falar que o grande nome do período é Luís Vaz de Camões, o famoso Camões, e que a obra, além dos sonetos, né, famosíssimos que tratam da temática amorosa, desse amor idealizado, porque vejam que no poema anterior não há concretização, né? Ele vê a senhora, é sempre de longe. A gente tem os Lusíadas, que é um poema épico, ou seja, uma história contada em versos, um fato heróico, que eu vou resumir rapidamente aqui, tá bom? Então, é um longo poema escrito com versos decassílabos, ou seja, todos os versos têm 10 sílabas métricas, sílabas poéticas. Todos os versos são agrupados em estrofes de 8 versos. O esquema de rima é igualzinho em todas as estrofes, que é A, B, A, B, A, B, C, C, ou seja, o primeiro verso rima com o terceiro, que rima com o quinto, o segundo verso rima com o quarto e rima com o sexto, e os versos 7 e 8 rimam. Então, é assim durante todas as estrofes. Sim, ele tinha muito tempo.
né? Essas estrofes são divididas em 10 cantos, cada canto vai abordar um tema específico, tá? O tema é a história de Portugal, os grandes feitos de seu povo, e para isso ele vai ter como núcleo a viagem de Vasco da Gama para as Índias em 1497, quando Vasco da Gama finalmente conseguiu chegar às Índias vivo, né? Embora tenha perdido grande tripulação. O herói é Vasco da Gama, que vai ser o símbolo e o porta-voz do verdadeiro herói do poema, que na verdade é o povo português. Então, o povo português é o grande herói, que foi quem conseguiu. E, né, há uma crítica muito grande dentro dessa obra, em que mostra que quem ganhava os aplausos e recebia toda a honra pelo acontecido era, né, o rei, mas na verdade quem sofria, quem pagava, quem conquistava de fato era o povo. Então aqui ele vai ser o grande porta-voz. Dentro desse livro a gente vai ter a mitologia, sim, né? Porque não se pode usar a mitologia cristã, brincar com a mitologia cristã, no caso fazer uma referência. Então quem vai aparecer para ajudar Vasco da Gama vai ser, né, no caso Vênus, né? Uma deusa latina, né? A gente também vai ter Baco como inimigo, aquele deus que não quer que ele chegue lá, as ninfas, enfim. Vai ter toda a questão da mitologia aqui para mostrar a ação divina, né, em prol da aventura de Vasco da Gama, né? É um poema épico que vai contar com outras passagens da história portuguesa, né, extremamente importantes, e é um poema, um longo poema que tem como foco o nacionalismo, né? É o engrandecimento de Portugal. Olha o que Portugal foi capaz de fazer, né? Olha o que o homem é capaz de conseguir, certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Isso é só uma revisão, certo? E qualquer dúvida, só falar.